Olá, meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia. Hoje, terça-feira, dia 2 de novembro. Hoje rezamos por todos os fiéis defuntos, por todos aqueles que nos antecederam, já foram chamados para a eternidade. Quero já te convidar, você que tem oportunidade, vá no cemitério, faça suas orações pelos entes queridos, pelas pessoas amadas, aqueles que te antecederam. É muito importante isso, porque nos leva à compreensão. A nossa vida tem finitude, nos leva a um pensamento, nos leva a uma reflexão, a minha vida aqui neste mundo, ela tem um fim. Então, como que eu quero viver esta minha vida me preparando para a vida eterna? Isso que é o importante no dia de hoje, É fazermos memória, homenagearmos aqueles que nos antecederam, pessoas tão amadas e queridas a nós, e cremos e rezamos para que encontrem a felicidade eterna, mas também um dia de reflexão. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Quero te convidar, logo mais, 7 horas da manhã, eu estarei rezando no santuário, lembrando por todos os fiéis defuntos. 8 horas da manhã, 8 horas da manhã na Igreja Matriz. 9h30 da manhã, ali no Rio Vermelho. 3 horas da tarde, novamente no santuário. 4h30 da tarde na Matriz e 4h30 no Rio Vermelho, na Igreja São João Batista. Então participe conosco nesses horários de oração em que elevamos a Deus também as nossas preces por aqueles que já partiram. Nesse dia de hoje, não vou proclamar o Evangelho, mas eu quero, junto com vocês, na Palavra de Deus, ver o sentido dessa nossa atitude católica. Hoje é dia dos católicos, não é? Outro dia, quando estava em Camboriú, os outros irmãos diziam que no cemitério havia somente ossos secos, que era bobagem a gente estar lá fazendo as homenagens. Quero que você depois pegue a sua Bíblia, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, os versículos de 38, 39, 38 e seguintes. Vou ler para vocês. Segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 38 até o 45. Depois disso, reunindo seu exército, Judas Macabeus alcançou a cidade de Odolã e, chegando ao 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura, ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendiceram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor, que faz aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. Rezaram por aqueles que já estavam mortos, para que Deus pudesse dar o perdão do pecado cometido, da desobediência, da idolatria. Um nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, os pecados dos que haviam mortos. Veja, fez uma coleta entre todos
envia Jerusalém ao templo para que o sacerdote, em nome daqueles que haviam partido, tinham morrido, pudessem ser feitos sacrifícios para que Deus os aceitasse. Veja a importância da nossa oração pelos mortos. Entende agora você como é importantíssimo rezar pelos mortos? Porque mais santos que uma pessoa pode ser e apresenta ser, ela sempre traz consigo, né, as marcas, né, do pecado, sempre traz. E necessita das nossas orações para que sejam perdoadas. Então veja, oferecer-se um sacrifício pelos pecados, belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença, da crença de Judas, na ressurreição. Se você crê na ressurreição, é assim que você deve agir. Orar, rezar por aqueles que já partiram. Por isso você acende uma vela, para que o caminho deles seja iluminado, né? Que Deus possa ir iluminando e Ele mesmo, porque aqui nós temos que aprender uma coisa, meus irmãos. A vida humana aqui, carnal, corporal, ela terminou, teve um fim. Mas a vida eterna, a vida espiritual, ela não tem fim, não há morte, né? Ou a gente está na glória, ou no inferno, ou neste caminho de purificação, que nós católicos chamamos de purgatório. Ele não foi considerado assim, com um pecado mortal, que não deu de... né? Mas ele pode se purificar e entrar no reino dos céus, não é? Então, as nossas orações pelas almas do purgatório, por aqueles que já partiram, por isso você acende vela, você reza junto ao túmulo, lembrando daquela pessoa. Por isso você vai fazer a sua homenagem, levando no túmulo as flores, tão decorrente da sua crença na ressurreição, e você crê na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque Judas pediu o sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Compreende agora porque nós católicos, neste dia 2 de novembro, nós vamos ao cemitério? É importantíssimo. É importantíssimo lembrar, rezar pelos nossos entes queridos. Por causa disso aqui, ó, nós partirmos, tantas e tantos partem, assim, de uma maneira não tão pura e santa, e que precisam das nossas orações para a misericórdia alcançar o seu coração e a sua vida. Eu só quero terminar lendo um versículo do livro da sabedoria. Deus criou o ser humano para a imortalidade. Está vendo? Onde a palavra vai nos levando? Deus nos criou para a imortalidade, o fez a imagem de sua própria natureza, e é por inveja que do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio a aprovarão. O livro de Sabedoria, capítulo 2, os versículos de 23 a 24. Está vendo? A importância da gente rezar, porque que Deus nos fez imortais, Deus nos fez para a imortalidade. E eu só quero terminar também no livro de Sabedoria, capítulo 5, os versículos de 15 a 16. Mas os justos viverão eternamente, sua recompensa está no Senhor, e o Altíssimo cuidará deles. Por isso receberão a régia coroa de glória e o diadema da beleza na mão do Senhor, porque os cobrirá com sua direita e os protegerá com o seu braço. Pega a palavra de Deus, vamos ler, vamos estudar, vamos aprender. Deus nos orienta, Deus nos chama. Amanhã é dia de você estar nesses horários na missa. 7 horas da manhã, 3 horas da tarde no santuário. 8 horas da manhã, 4:30 da tarde na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes, no Santinho. 9:30 da manhã,
4h30 da tarde, na Igreja São João Batista, para rezar e levar a Deus orações também por aqueles que já partiram, os da sua família, os seus amigos, pessoas importantes a você. Vá no cemitério, faça sua prece, visite, acenda sua vela. Não se preocupe com o que os outros vão ficar falando ou inventando. Está aqui, ó, livro da sabedoria, segundo livro de Macabeus. Toda a palavra de Deus nos ensina a rezar por aqueles que já partiram. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.